Olá, amigas, olá, amigos, irmãos e irmãs. Mais uma vez, com muita felicidade, estamos aqui para compartilhar alguns conhecimentos com vocês. E desta vez, levando em consideração a situação que ainda estamos vivendo, do enlutamento, das perdas de pessoas queridas. Recentemente, nós tivemos agora a perda de um irmão espírita das nossas lides. Então, são coisas que nós temos que homenagear, esses companheiros, nosso querido irmão, Dr. Luiz Barreto. Que Jesus o abençoe e o acolha. Então, são momentos em que nós nos lembramos o que será a vida espiritual. O que nos espera após a morte, após nos despedirmos do corpo físico. Então, com muita alegria e dentro do possível na nossa condição e limitação, estamos trazendo aqui para vocês um breve estudo a respeito desse tema. Nosso lar, uma cidade espiritual. Então, todos os nossos irmãos e irmãs que partiram para a vida espiritual pela Covid-19, as famílias enlutadas, sintam-se abraçadas por nós aqui da Associação Espírita Jesus de Nazaré. Temos também a fé plena na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que não nos desampara, que está sempre presente em nossas vidas, estejamos em corpos físicos ou espirituais. Como se diz, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, Jesus sempre está presente. O Espírito da Verdade se manifesta também entre nós, através de outros irmãos, na solidariedade, na fraternidade e na sororidade. Então, são momentos em que nós estamos passando a fim de aprimorarmos o nosso caráter, mas também resgatando as nossas dívidas de vidas passadas. É essa a nossa interpretação espírita. Sigamos então aqui com o pensamento do Cristo anotado por João 14:2. Há muitas moradas na casa de meu Pai, se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Queridos e queridas, nós estamos aqui diante da série Vida no Mundo Espiritual, ou também conhecida pelo nome Série André Luiz, como ficou mais conhecida. Composta de cerca de 13 livros, o autor espiritual nos traz, através de uma linguagem romanceada, como se fosse uma criança curiosa, fazendo sempre perguntas interessantes a respeito da vida no mundo espiritual. Vida essa que vai desde o momento do desencarne até mesmo reencarnações futuras. André Luiz não deixa um tema sequer de fora, então, ao leitor atento, aos curiosos, e também aqueles que têm sede de saber, que estão em busca de mais conhecimentos, encontrarão nessas obras um manancial extraordinário para entendimento do que é a vida espiritual, entendida à luz do Espiritismo. Allan Kardec deu os primeiros passos, deu as primeiras noções, mas coube a André Luiz, aqui no Brasil, já no século XX, trazer mais detalhes e descortinar para nós o que é a vida espiritual. Vejamos o que diz aqui a doutora Elisabeth Kübler-Ross, uma famosa psiquiatra suíça que estudou os fenômenos de EQM, de experiências quase-morte. Ela também estudou muito sobre o luto, sobre mortes, perdas. Vejamos então. A morte é simplesmente um desprendimento do corpo físico, como a borboleta saindo do casulo. É uma transição no mais alto estado de consciência, onde você continua a perceber, a entender, a rir, ser capaz de crescer, e a única coisa que você perde é alguma coisa que você não necessita mais, seu corpo físico. É como pôr de lado o seu casaco de inverno quando chega a primavera. Muitos irmãos nossos estão deixando de lado esses casacos porque a primavera está se aproximando. Sabemos que a saudade é muito grande, fica a dor, a lacuna, a ausência, aqueles momentos que são lembrados muitas vezes embaixo de lágrimas. Bem sabemos o que é isso, porque também já passamos pelo enlutamento. Mas a fé, a esperança, a certeza na vida espiritual, palavras como essa, de que estamos apenas deixando, como uma borboleta abandona o seu casulo, deixando uma velha roupa que não nos serve mais, ou deixando um casaco de inverno, porque chegou a primavera. São consoladoras. Então, com o tempo, a fé, a convicção, a esperança na vida espiritual, a certeza na misericórdia divina, nós sabemos que o enlutamento, aos poucos, ele vai ganhando um outro espaço, uma outra dimensão dentro de nós.
A saudade permanece, muitas vezes por anos, décadas. Realmente não é fácil esquecermos, principalmente certos tipos de partidas, né? As mortes violentas, as mortes prematuras, mortes de crianças, de pessoas jovens, de mulheres grávidas. São mortes que geralmente tendem a nos comover mais. Entretanto, quando estamos cientes da misericórdia divina, de uma lei de causa e efeito, quando sabemos que todos nós, absolutamente todos nós, os 7 bilhões de habitantes desse planeta, estamos todos submetidos à mesma lei, estamos todos submetidos ao amor de Deus, e que todos nós passaremos pelo fenômeno da morte, isso deve de alguma forma nos consolar, ou pelo menos nos despertar para essa outra dimensão e evitarmos o apego às coisas materiais, às pessoas, às situações, a coisas, a objetos, a épocas que já passaram e termos essa visão maior do superconsciente. Então, que essas palavras da doutora Kübler-Ross possam ressoar dentro de nós e trazer essa consolação esperada. Vejamos agora os ensinos de Kardec. Ele nos diz a respeito das múltiplas moradas que o Cristo há pouco se referiu e que nós trouxemos aqui, que os mundos que formam o universo, eles têm outras humanidades e essas humanidades têm diferentes marchas evolutivas, obviamente. Então a doutrina espírita não é uma doutrina da Terra, ela é uma doutrina que ela olha o cosmos. Então talvez eu possa dizer isso, né? Não sou assim uma estudiosa profunda das religiões do planeta Terra, mas talvez seja a única religião, principalmente de base cristã, que faça conexão com outros planetas e outros mundos, que nos coloca numa situação de humanidades solidárias, porque nós temos solidariedade uma vez que somos filhos do mesmo Pai, uma vez que sabemos do início da nossa criação. Então a doutrina espírita reconhece isso e nos coloca no mesmo patamar. Não importa o orbe, não importa o mundo, se é primitivo, se é evoluído, importa que todos somos irmãos. Mas para fins didáticos, vejam bem o que traz Kardec. Então ele nos diz que existem, né, mundos diferentes que vão formar o universo, né, como expliquei aqui há pouco, com humanidades diferentes, com suas marchas evolutivas. As diversas zonas espirituais, superiores ou inferiores, além das fronteiras físicas, onde a vida palpita com a mesma intensidade das metrópoles humanas, elas existem para esses diferentes mundos e para nós aqui na Terra. Então, trazendo a situação bem aqui, bem terra a terra, então, além das nossas cidades, além também dos pequenos povoados, nós temos também no espaço zonas que podem se assemelhar a metrópoles ou a povoados. E essas zonas são habitadas por quem? Por espíritos que saíram da Terra, por pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, todos nós que estamos nesse processo de marcha evolutiva. Vejamos o próximo. Os vários departamentos da mente, onde se demoram pensamentos e reações, dramas e tragédias, anseios e realidades do espírito, vão se configurar essas múltiplas moradas. Então vejam bem o que Kardec está nos dizendo aqui, que além dos diferentes mundos físicos, por assim dizer, que o telescópio pode detectar, nós ainda temos os mundos espirituais que estão ao redor desses planetas e temos também os mundos mentais, que são esses mundos que ele coloca aqui. Olha bem, ó, os vários departamentos da mente, onde se demoram pensamentos, reações, dramas, tragédias, anseios e realidades do espírito. Então, o ensinamento do Cristo é profundo e nós vamos especificamente nos deter na questão das moradas espirituais. Oportunamente, podemos trazer aqui as múltiplas moradas, planetas e também essas moradas da mente. Mas hoje ficaremos com as moradas espirituais. Então vamos nos inspirar aqui um pouquinho em Kair Bachutel e vejam o que ele diz aqui, bastante interessante, né? Irmãos e irmãs, todas as imagens, materiais aqui nós capturamos da internet e agradecemos a generosidade dos irmãos e irmãs que compartilham seus estudos, suas imagens, seus PowerPoints na internet, dos quais nós podemos tirar lindas lições, além também das lives, das palestras gravadas que estão aí disponíveis. Gratidão a todos. Então, Kair Bachutel, a vida além do túmulo não se cifra no inferno candente, num purgatório de labaredas, num céu beatífica e nula contemplação.
Então, nós não temos na vida espiritual 3 estágios ou 3 estados como, digamos, a tradição cristã defende. Um inferno, um lugar assim de destinação eterna, de sofrimentos, angústia, desentendimentos e falta de fraternidade. Um purgatório, que seria uma região intermediária onde se reúnem espíritos que estão em transição. E também não temos um céu onde ficamos em nuvens tocando harpa e naquela vida de bebemos sempre leite e mel, chupando uvas, anjos voando. A visão espírita ela é muito mais complexa, e esta complexidade nós vamos trazer aqui com a Colônia Nosso Lar, o modelo Colônia Nosso Lar, para mostrar toda esta complexidade. Continuemos então aqui. O que seriam então essas colônias ou regiões espirituais? São locais destinados aos espíritos desencarnados, ainda necessitados de reencarnações e intimamente ligados a este ou aquele planeta pelas ações cometidas no passado. Então, as colônias espirituais são os diferentes locais, são regiões que, digamos, orbitam, no nosso caso, o nosso planeta. Não vamos trabalhar aqui com colônias de outro planeta, absolutamente. Já temos uma complexidade imensa, né, para tratar das colônias aqui da Terra, imagine de outros planetas. Mas as colônias seriam esses locais transitórios, que acolhem as pessoas, vão acolher você um dia. E nessas colônias, são colônias de refazimento, de aprendizado, de estabilização de emoções, de planejamento de reencarnações futuras, nos quais já existe toda uma organização, toda uma situação de acolhimento, de, digamos assim, de uma governança em termos de comando da vida aqui na Terra, sob total presidência e organização da mente do Cristo. Então essas colônias, elas funcionam totalmente submissas à lei de Deus e à mente do Cristo. Então, o que é a vida nessas colônias? É uma vida de paz, de fraternidade, de organização, de trabalho, de educação, de autoconhecimento, de autossuperação, de predisposição a tarefas, enfim, é exatamente uma vida em que nós estamos nos credenciando para mundos melhores e para vidas melhores. São treinamentos. Por quê? Porque ali são locais transitórios. E aí, permitam os irmãos, né? Eles seriam espécie de mundos transitórios, né? Que aqui nós vamos emprestar um pouco essa nomenclatura de Kardec para as colônias espirituais. Fazem parte dos corpos celestes espalhados pelo universo, podendo ser um planeta, um satélite ou algo similar. E aqui nesse algo similar, me permitam, eu vou incluir as colônias espirituais. Então elas não são moradas definitivas do espírito. Mesmo porque nesse processo evolutivo de subida dessa espiral, nós não temos moradas definitivas. Tudo é sempre impermanente. Eu estou aqui na Terra, eu não sou da Terra. Então, para onde irei? Aí a necessidade evolutiva que eu tenho será devidamente destinada à minha próxima encarnação, à minha próxima caminhada. Espero que os irmãos e as irmãs estejam entendendo, principalmente aqueles que estão assistindo pela primeira vez, se aproximando da doutrina espírita e que desconhecem essa nomenclatura de colônia espiritual. Então, só recapitulando aqui para poder a gente prosseguir, porque a coisa vai ficando um pouquinho mais complexa. A doutrina espírita, ela não defende que exista uma única vida. Em primeiro lugar, nós temos múltiplas vidas. E quando abandonamos o corpo físico pelo fenômeno da morte, nós nos dirigimos a regiões que são regiões aqui da Terra, mas de outras dimensões, né, que podem estar aqui na crosta ou na região subcrustal, ou podem estar no espaço da Terra. Em especial, nós temos essas regiões no espaço, que nós estamos aproveitando aqui a nomenclatura de Kardec, chamando de mundos transitórios, que seriam as colônias espirituais, locais de refazimento, de aprendizado, de planejamento de futuras encarnações. Então, na doutrina espírita não existe a nomenclatura de céu, inferno, purgatório, destino eterno, penas eternas, nada disso. Por maior que seja o erro, sempre existe uma outra oportunidade. Por mais que a pessoa erre, por mais que a pessoa seja malvada,
sempre vai existir uma oportunidade, porque a doutrina espírita, ela entende um Deus de misericórdia e um Deus de múltiplas oportunidades, infinitas oportunidades para seus filhos, para suas filhas, através do processo reencarnatório. Então, nesse entendimento, nós temos aqui, só para a gente recordar rapidamente, a chamada escala espírita. O que seria essa escala espírita? É uma divisão pedagógica de Kardec, em que ele categoriza os espíritos em 3 grupos, né? Os espíritos imperfeitos, do qual nós todos fazemos parte, os espíritos chamados bons, aqueles que nos assistem, nossos anjos da guarda, espíritos de misericórdia, espíritos trabalhadores de colônias, e os espíritos puros, que seriam da esfera crística, que pouco nós conhecemos. Então, nós, como espíritos imperfeitos, nós somos eternos carentes, somos espíritos ainda com muita dificuldade para entendimento, para aprendizado, e sempre estamos, de certa forma, né, sob os cuidados dos bons, que por sua vez são assistidos pelos crísticos. Então vejam aí que existe uma solidariedade fraterna até chegarmos ao centro excelso de tudo, que é Deus, de onde tudo promana. Então de Deus sai uma vibração amorosa que atinge a toda a sua criação, e essa vibração amorosa ressoa em seus filhos e faz com que espíritos bons, espíritos crísticos, se solidarizem com as nossas dores, com as nossas necessidades, com os nossos erros, e aí possam nos ajudar nessa escalada evolutiva. Então, essa escalada evolutiva na visão espírita é uma visão em que coloca nas mãos do ser humano, nas mãos do espírito, o seu esforço de busca. Então, não defendemos a salvação pela graça. Então, Deus não escolhe pelo seu bel prazer aqueles que serão salvos. A visão da doutrina é: todos serão salvos. Todos integrarão um dia a grande festa do reino. Todos nós estaremos um dia no grande salão do reino, na presença do Senhor, na presença de Deus, como está previsto em Apocalipse. Sede fiel até a morte, e eu vos darei a coroa da vida. Isso significa: todos nós teremos oportunidades de participarmos desse grande festim. Sigamos então, irmãos. Estamos então aqui com o livro, filme, Nosso Lar, e essa frase inicia a obra: a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Permutar roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos, nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Com esta frase, André Luiz define toda a questão da imortalidade, da vida espiritual e do que é essa vida espiritual. Vejamos então agora uma breve turnê, vamos fazer aqui uma breve passagem sobre o que seria esse Nosso Lar, o livro, o filme e como ele foi escrito. Vamos lá. Como então soubemos dessa cidade? Na realidade, ela retrata a caminhada do autor, o espírito André Luiz, que desde as regiões umbralinas, ou seja, regiões de sombra, até o socorro e a gradativa recuperação na cidade espiritual Nosso Lar, ele vai narrar toda a sua caminhada. Então é a história de um espírito, é a história de um ser humano que estava aqui na Terra, morreu, chegou no mundo espiritual, foi para uma região de sombra, e dessa região de sombra ele foi resgatado e levado para essa cidade espiritual chamada Colônia Nosso Lar. Essa cidade fica no Rio de Janeiro, na direção vibratória equivalente à cidade do Rio de Janeiro. O livro foi publicado em 1942 pela Federação Espírita Brasileira. É o primeiro livro da série de 13, daquela coleção da vida espiritual, coleção André Luiz, como os irmãos queiram chamar, as irmãs queiram se referir, não tem problema. É dividida em 50 capítulos bastante curtos, bem objetivo, bem sintético, é uma obra assim muito inicial, é um best-seller da doutrina espírita. Podemos dizer que fora o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, Nosso Lar é o livro mais vendido de toda a literatura espírita. Eu suponho que o próximo competidor dele seja o Paulo Estevão, mas o Nosso Lar é um livro disparadamente vendido, especialmente porque foi proposto até mesmo, né, foi trazido para as telas de cinema, né, dentro de uma linguagem cinematográfica, e isso ganhou popularidade. Mas a gente chega lá daqui a pouco. Vamos continuar aqui com o livro, né?
O Médium é o nosso amado Francisco Cândido Xavier. Esse livro marca a estreia de André Luiz, né, que foi médico aqui na Terra, no meio espírita nacional. Ele traz notícias semelhantes já de algumas outras obras espiritualistas que já haviam relatado, como, por exemplo, Região em Litígio, do reverendo Vale Owen, já trazia algumas coisas muito semelhantes. Cartas de uma Morta já trazia também, né, Dona Maria João de Deus já trazia algumas coisas sobre a vida no mundo espiritual, mas é André Luiz que vai detalhar, e a gente precisa estar atento, estamos bem assim, prestando atenção nessa leitura, porque André Luiz é médico, então ele vai trazer para nós, queridas irmãs, para nós, queridos irmãos, a visão dele como médico. Então, se ele fosse engenheiro, por exemplo, engenheiro civil, ele ia se deter mais, presumo, nas construções. Se ele fosse professor, ele ia detalhar mais o sistema escolar, o sistema acadêmico, o sistema pedagógico, mas ele é médico. Então, a visão dele vai estar muito impregnada da questão da saúde pública, do processo de saúde e doença, das questões ligadas ao adoecer, das questões ligadas às causas dos sofrimentos. Então, como nós estamos aqui no início do século, né, 1942, nós tínhamos passado já por uma Primeira Guerra Mundial, já tínhamos passado por uma gripe espanhola, a cidade do Rio de Janeiro já tinha sido assolada por diversas epidemias, o Porto de Santos. Então era uma região, né, São Paulo, Rio de Janeiro, que eram grandes centros comerciais, regiões portuárias, e passando assim por grandes problemas de saúde pública e reorganização do espaço, que André Luiz traz exatamente essa visão, eu creio que até para trazer mais consolo e a visão do mundo espiritual. Não que a educação não seja um problema nosso de muito tempo, é um problema que eu acho que é desde o início da colonização. Mas as questões de saúde foram priorizadas aqui nessa obra. Então, vejamos o que nosso lar pode trazer para ampliar os nossos conhecimentos, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? Muito bem, nosso lar também é questionado, né, pelos estudiosos da teologia espírita, não necessariamente do meio espírita, mas do meio acadêmico, se nosso lar seria uma utopia espírita ou uma nova visão da realidade espiritual além túmulo. Bom, fala assim utopia por quê? Porque lá as coisas são, digamos, tudo muito certinho. É uma cidade idealizada, é uma cidade onde tudo dá certo, onde tudo é muito organizado, tudo é muito certo. Seria uma utopia? Ou é o que nós desejamos, né? O que nós realmente planejamos? Seria uma idealização? Seria uma fantasia? Cabem aí aos acadêmicos trazerem suas contribuições. A doutrina espírita não se ofende com os questionamentos, jamais o movimento espírita, no sentido, digamos, né, da sua estruturação, vai, digamos, trazer algum tipo de nota pública, incômodo, porque foi questionado isso ou aquilo, mesmo porque a doutrina espírita, ela prima pelo livre pensar. A doutrina espírita, ela prima pela criticidade. É necessário para ser espírita o indivíduo ter um mínimo de criticidade, lembrando sempre Jesus, a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. E também João, não creiais em todos os espíritos. Kardec nos alerta, né? O princípio da universalidade do ensino dos espíritos. Então, por que não trazermos questionamentos saudáveis, trazermos uma boa discussão, um bom debate no sentido construtivo, porque no sentido destrutivo, acho que em campo nenhum do conhecimento vale a pena, porque só polemiza, fere e afasta as pessoas. Mas um debate sadio, eu acho que isso é super importante, isso engrandece, melhora a nossa capacidade crítica. E outra, né? Lembrando aqui o nosso querido Júlio Damasceno, serve como controle de qualidade, né? Então isso é muito bacana. Então, André Luiz vai nos trazer esses pormenores sobre a vida espiritual. Então, nesse caso, vejamos aqui, nosso lar, essa cidade espiritual, ela é uma cidade bem complexa, bem organizada, ela tem uma estrutura social, política, econômica, médica, educacional extremamente organizada. Ela é toda realizada em bases legais, mas não leis assim rígidas, saída das cabeças humanas com os seus emaranhamentos, não, mas é de uma forma que dê conforto, alegria, bem-estar, qualidade de vida para as pessoas.
A obra preconiza muito a questão do ensino, por exemplo, os morais. Então, cada capítulo você vai tirando uma lição. Se você lê a obra Nosso Lar, você vai vendo que a cada capítulo você vai tirando uma lição moral. Vejamos aqui alguns. Por exemplo, a prática da fraternidade de espíritos que renunciam para auxiliar outros espíritos. Aí você tem 2 exemplos. A mãe de André Luiz, por exemplo, ela está se preparando para reencarnar, isso em 1942, para auxiliar o seu marido, que aqui na Terra havia sido infiel e ainda tinha desvirtuado 2 moças. E ela está se prontificando a renascer, recebê-lo mais uma vez como marido e as 2 moças com desequilíbrio mental como filhas. Então isso mostra o grau de comprometimento dos espíritos que já têm alguma noção e que estão lá abrigados em Nosso Lar. Também vamos encontrar o exemplo de Veneranda, que é uma, digamos, uma linda auxiliar do governador da colônia, sim, porque o governador ele vai fazer parte de toda essa história que André Luiz vai contar. Uma figura muito simpática, muito acolhedora, que recebe a todos. Quem é Veneranda? Ela é um espírito que ela tem 1 milhão de horas de trabalho ininterrupto, sem férias. Por que isso? Em 1942 ela estava se preparando já há cerca de, se não me engano, 400 anos para uma reencarnação aqui na Terra para resgate de alguns espíritos. Olha só, ela poderia alçar regiões mais elevadas, mas ela estava em Nosso Lar, uma colônia dentro da, digamos assim, da psicosfera da Terra, região ainda muito densa, e trabalhando ininterruptamente a fim de conseguir se credenciar para uma tarefa aqui na Terra de resgate de pessoas. Então, irmãos e irmãs, vejam que a morte não é propriamente um descanso. O indivíduo pode até parar algum tempo, ter assim aquele momento de refazimento, estudos, preparo para outras tarefas, outros saltos desafiadores. Sigamos aqui o nosso estudo. Estamos aqui então diante agora do cartaz do filme Nosso Lar, Foi assim um show de bilheteria esse filme, trouxe assim para as salas de cinema do Brasil, juntamente com outros filmes, não assim dessa mesma linha, mas outros filmes, a chamada revitalização do cinema brasileiro. Então foi recorde de público, de bilheteria, foi assim um sucesso. Esse filme ele foi lançado aqui no Brasil em 2010. É um filme assim extremamente doutrinário, pedagógico. Ou seja, você sendo espírita ou não, você vai assistir e você vai ter uma verdadeira aula. Porque ele prima pela pedagogia, ele quer explicar para você algumas coisas. É um filme também que responde muito à questão da angústia da morte. Porque nós estamos ainda naquela concepção de que morreu, foi para onde? Foi para o céu, foi para o inferno. Ou então algumas outras concepções que dizem morreu, acabou. Ou então aquela outra concepção está dormindo, aguardando a vinda do Senhor para que haja a ressurreição final. Queridas irmãs, queridos irmãos, eu quero dizer que nós como espíritas respeitamos absolutamente todas essas convicções. Não rivalizamos com nenhuma. Entendemos que todos têm o direito do livre pensar, as religiões são livres, todas são caminhos que apontam para Deus. Mas como espíritas, nós também temos o direito de ter a nossa opinião. Temos o direito de ter a nossa visão de mundo e de propagá-la, sem proselitismo, sem violência, para os que querem, para aqueles que estão aqui me assistindo e que são fiéis internautas aqui do nosso canal no YouTube, aqui da Associação Espírita Jesus de Nazaré. Então, qual é a nossa visão? A retirada desta angústia da morte. Então, mostra que a vida após a morte ela é tão rica quanto a vida aqui na Terra. E digo mais rica. Porque a nossa vida aqui, ela é muito pobre, ela é muito restrita, nós estamos presos na matéria. E a vida espiritual, ela é bastante ampla, ela tem múltiplas, infinitas possibilidades. Isso porque estamos falando da Terra. Se trouxermos outros mundos, o nosso vizinho aqui, Júpiter, que é um mundo avançado, como Kardec vai descrever na Revista Espírita. Então, que vida espiritual existe lá? Meu Deus, a gente não tem assim nem ideia, porque a vida no planeta já é linda e rica. Imaginem a vida espiritual de Júpiter. Mas não é o nosso tema hoje trazermos a vida espiritual de Júpiter. Vamos continuar aqui com o filme Nosso Lar. Vamos lá? É um filme também que quebrou muitos preconceitos, porque pessoas de outras religiões puderam, dentro daquilo que elas
têm os seus limites e aceitam assistirem ao filme e verem, né, o que é a vida espiritual. Como eu falei, uma bilheteria recorde. E em termos técnicos, ele é um filme que ele tem uma excelente qualidade visual. Inclusive, ele de alguma forma, digamos assim, ele inaugurou toda essa parte de efeitos especiais inclusive complexos, que foram realizados para este filme. Diversos laboratórios que fazem esses efeitos, eles foram contratados para a produção daquelas imagens, né? Aquele voo panorâmico que André Luiz e Lísias vão realizar sobre a colônia, aquilo ali foi sob efeitos especiais. Então, dá para a gente ter assim, uma ideia de como a qualidade do cinema brasileiro também ganhou um impulso a partir disso aí. Agora, também ele tem uma outra questão, a gente não vai aqui somente trazer as flores, né? A gente faz também outro ponto de vista. É um filme muito pouco dramático, porque ele tem uma narrativa assim, meio que linear, não é? Você não vê assim, não é aquelas dramaticidades, você não vê assim as problematizações que vão surgindo. Mas, né, eu entendo que pela didática do filme, essa parte de dramaticidade ela ficou um pouquinho de lado e foi privilegiado a questão pedagógica. Não sou aqui nenhuma crítica cinematográfica, é apenas a opinião aqui de uma pessoa que assistiu ao filme, apenas isso. Vamos lá então. Quem é André Luiz? André Luiz, então, já falamos, médico carioca, né, Rio de Janeiro, 1942. Ele deve ter desencarnado lá por volta de 1931, mais ou menos, são cálculos nossos, porque no livro Lísias vai dizer para ele, né, você esteve cerca de 8 anos, né, em regiões ubralinas. Então a gente faz um cálculo assim, né, mais o tempo que ele levou para se restabelecer e vir para escrever por Chico, mais ou menos isso, né, 1931. Ele deve ter morrido de um câncer de intestino, ele mesmo vai dizer, né, que ele cometeu abusos, né, comia muito, né, bebia assim, aquelas comidas bastante condimentadas. Mas André Luiz era uma pessoa de uma posição social até que elevada, viu, para a época. Vejamos, né? Ele vai dizer que ele foi filho de pais excessivamente generosos, ele formou-se sem sacrifício em medicina. Imaginem que hoje é difícil alguém se formar em medicina. Imagina naquela época, pouquíssimos. Então ele teve essa possibilidade. Casou-se, teve 3 filhos e perseguira situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica familiar. Então ele era um dedicado médico, trabalhador, para manter aquele padrão, aquele status da sua família de acordo com a classe social a que ele pertencia. Então, depois de 8 anos, né, de sofrimento no umbral, né? E aí vem a pergunta, o que seria esse umbral? É um purgatório espírita, né? Tem pessoas que questionam isso. Foi um jeito que os espíritas encontraram de criar um purgatório? São críticas e a gente tira isso aí de letra dizendo o seguinte, são regiões produzidas pela mente humana. E a mente humana enferma, a mente humana adoecida, ela projeta para si mesmo a região que lhe é correlata. Então essa é a nossa explicação. Então, a região não é solitária, André Luiz estava lá com outros espíritos, vamos usar aqui uma linguagem bem ubaldiana, né, bem da física quântica, colapsaram, né, a mesma onda, então eles estavam ali vivendo, né, imersos em si mesmos, mas de um lado sombrio e vendo aquele mesmo aspecto, né, como está dito aqui, né? Espíritos infelizes, malfeitores, vagabundos de várias categorias, irresolutos, ignorantes, verdugos, vítimas, exploradores e explorados. E aí ele ainda complementa, que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Então, André Luiz, mesmo sendo um médico, mesmo sendo alguém que estava dedicado, né, ali à família, dedicado a uma profissão extremamente digna, mesmo sendo um homem para os padrões sociais correto, tudo direitinho, mas ele era fortemente ligado às questões materiais. Ele não dava importância às questões religiosas, as questões, por exemplo, da caridade, do sofrimento, do amparo para além da profissão, né? Que é uma coisa que a gente precisa corrigir muito em nós, que tem muita gente que diz assim, espíritas, né? Eu não preciso fazer caridade, porque na minha profissão eu já faço caridade. Mas a caridade é exatamente isso, coloque amor
na sua profissão e vá além da sua profissão, certo? Vá além dela. Então, para além da sua profissão, o que é que você faz? Para além da minha profissão, o que é que eu faço? Onde é que eu coloco? Onde é que eu injeto o amor? Né? Então, essa região umbralina, essa região de sombra na qual André Luiz foi, é uma região onde estavam espíritos que ele vai descrever aqui, né? Infelizes, vagabundos, em sofrimento, espíritos que não eram nem tão maus para irem para locais horríveis e nem tão bons para serem acolhidos, mas que precisavam ficar ali para aquele processo, digamos, de arrependimento, de autoconhecimento e de tomada de consciência. O que eu fiz com a minha vida quando estive aqui na Terra? Talvez, irmãos e irmãs, essa seja a grande pergunta que os espíritos desencarnados, nós, né, eu futuramente, em regiões como essa, iremos fazer. Sigamos. André Luiz, então, reconhece, né, que está do outro lado da vida, ele lembra que ele morreu, né, ele lembra de todo o processo da morte, mas ele se assusta, porque ele diz, eu continuo vivo, eu continuo sentindo frio, fome, sede, cansaço, necessidades fisiológicas, de defecar, de urinar, né? Ele sente sono. Gente, como é isso? Então, muitas vezes nas reuniões mediúnicas, quando nós falamos para os espíritos, né? Você é um espírito. Eles, como eu sou um espírito? Se eu continuo andando, comendo, ganhando dinheiro. Mas é isso. Você é espírito. Eu, por exemplo, aqui que falo com vocês, quem está falando é o espírito. Eu uso esse corpo de carne, essa indumentária para me manifestar, mas a minha essência aqui, eu sou espírito. Só que a gente não tem essa compreensão, a gente acha que o corpo tem um espírito dentro, quem está falando aqui é o corpo. Não é assim. Nós somos espíritos. Então, André Luiz, pobre dessas noções, não é? Ele vai se deparar na seguinte situação, não é? Como é que eu posso estar morto se eu me sinto vivo? Vamos ver? Perguntava a mim mesmo se não enlouquecera. Encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento, e a cultura colhidos na experiência material. Persistiam as necessidades fisiológicas, sem nenhuma modificação. Então vejam vocês que tudo continuava do jeito que era aqui na Terra. Até, meus irmãos, que ele passa por um fenômeno, né, que o filme mostra muito bem a cenografia, a arte maravilhosa, que é o resgate. Então, depois de meses, anos, dias de escuridão, de angústia, de atmosfera irrespirável, de dor, de desespero, num dado momento ele lembra de Deus e aí ele começa a fazer a chamada prece dolorosa, que é aquela prece nascida da profundeza do ser, da dor mais profunda. Sabe aquele momento assim que você se ajoelha e diz assim, Senhor, eu não tenho mais o que fazer, agora estou em tuas mãos. Porque até então, André Luiz achava que ele podia sair da situação. Não, aqui tem que ter uma saída, aqui eu vou dar um jeito, afinal de contas eu sou médico. Assim somos nós também na vida, né? Não, isso aqui eu vou resolver, não, isso aqui eu vou entrar na justiça, não, isso aqui não vai ficar desse jeito. E aí a vida vai nos empurrando, aí chegamos numa situação que falamos, eu não tenho mais o que fazer, agora está nas mãos de Deus. O melhor lugar que a gente pode estar, né? A gente há de convir. Então vejamos, ele faz essa prece dolorosa e é atendido por um emissário dos céus, um velhinho muito simpático chamado Clarencio. Aí chega o socorro espiritual e André Luiz é conduzido à cidade espiritual chamada de Nosso Lar. Muito bem, lá em Nosso Lar, né, ele vai ser acolhido, ele vai ser totalmente, digamos assim, hospitalizado, atendido nas suas necessidades, né, examinado, né, devidamente bem cuidado, né, o cuidado médico. E a pergunta dele: amigos, por quem sois? Explicai-me em que novo mundo me encontro. De que estrela me vem agora esta luz confortadora e brilhante? Um deles afagou minha fronte, como se fora conhecido pessoal de longo tempo, e acentuou: estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra. E o sol que nos ilumina nesse momento é o mesmo que nos vivificava o corpo físico. Ou seja, Nosso Lar está submetida à mesma situação da Terra, com seus movimentos de rotação e de translação. Ela está localizada nas regiões espirituais da Terra, na direção da cidade do Rio de Janeiro, em zonas ainda de escuridão, que são as zonas ainda, digamos, né, umbralinas da Terra. É uma colônia, portanto, de socorro. Vejam essa imagem, a imagem do filme,
mostrando aí esse diálogo maravilhoso, né? Clarencio, Lísias, ali conversando, o ator, né, maravilhoso, né? Interpretou muito bem André Luiz, ali deitadinho, sendo socorrido. Então, ele foi internado num quarto de hospital. Opa, colônia espiritual com quarto de hospital, aguardem um pouquinho mais. Na realidade, fazia parte de um gigantesco parque hospitalar com mais de 1000 doentes. Quando saiu pela primeira vez desse parque, ele impressionou-se com o espetáculo das ruas. Veja o que André Luiz vai dizer. Vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia, de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Vejam vocês, a cidade, a colônia não é parada, todo mundo sentado, só contemplando flores, só olhando o céu azul, casais de namorado namorando, não. É uma cidade de trabalho, é uma cidade de vigor, de força, de energia, é uma cidade de saúde. Então André Luiz passa o tempo ali internado e quando sai se depara com uma situação como essa. Nossa, eu estava aqui no imenso parque hospitalar e do lado de fora eu tenho toda essa vitalidade que está aqui. Vejamos essas imagens que o filme nos traz. Aqui uma representação simbólica do encontro dele, né, com a mãe e, digamos assim, né, uma das saídas dele ali embaixo, se deparando com lindos edifícios, né, bem assim futuristas, que estão lá em nosso lar. Aqui nós temos uma outra imagem, né, que é assim, digamos, né, digamos a licença poética, né, do cineasta. Então criou uma cena numa enfermaria com a aparição de uma entidade dando algumas informações. Depois um momento em que André Luiz está ali sendo aconselhado. Oh, saudade de Paulo Goulart, hein, gente? Lindo nesse filme, né? Maravilhoso. E vemos agora um André Luiz que está se adequando à vida na colônia e o processo de transformação, porque ele está agora em um outro campo. Então é um campo de amorosidade, é um campo de acolhimento. Então as influências de nosso lar também vão, digamos, tocando o coraçãozinho do doutor, do médico, né, André Luiz. E aí ele vai dizer, né, que ficou trabalhando humildemente como enfermeiro auxiliar nas câmaras de retificação. E aí o antigo e orgulhoso médico terreno aprende sobre si e os outros de forma totalmente inovadora, sepultando aos poucos verdadeiramente o homem velho que ainda trazia em si e abrindo caminho assim para o futuro médico de almas em que se transformaria. Ciente das próprias deficiências, André Luiz observa, estuda, pergunta, luta e supera-se no sincero propósito da renovação íntima. Então agora é outro André Luiz que vai surgindo. Dentro dessa colônia, dentro dessa cidade espiritual, as novas amizades, o clima de trabalho, os exemplos que ele vai vivenciando, a forma de ser e de estar nesse mundo, transformam este homem. E aqui nós trazemos essa imagem, né, da licença poética também, dos autores do filme, mostrando o governador e ele observando aqui o planeta Terra, né? Muito linda essa montagem, né? Achamos assim maravilhosa. E qual é a origem da cidade Nosso Lar, né? Para aqueles que estão curiosos, para aquelas que são estudiosas e querem saber um pouquinho mais, vocês vão encontrar na própria obra essas informações, mas tem obras adicionais que vocês poderão trazer mais elementos para suas pesquisas. Então vejamos. Nosso Lar, ela foi fundada no século XVI por portugueses que desencarnaram no Brasil. Está numa região espiritual, ou melhor, numa região espiritual habitada por índios brasileiros desencarnados, que ali tinham construído uma pequena aldeia primitiva nos moldes das tribos indígenas brasileiras. Então, lá no início da colonização, né, do Brasil, século XVI, quando os portugueses aqui chegaram e desencarnaram em terras brasileiras, eles já encontraram no mundo espiritual um primeiro espaço. Esse aqui, ó, isso aqui é só um exemplo para poder a gente se contextualizar, né? Então, os nossos indígenas, os nossos ancestrais, a quem nós muito honramos e temos assim o maior preito de gratidão a todos eles, fizeram com seus esforços essa pequena estrutura que seria o embrião de Nosso Lar. Aqui é apenas uma imagem representativa, por favor, viu, gente? Então, em cima disso aí, os que foram chegando foram adicionando mais elementos. Localização de Nosso Lar. Vamos ver essa imagem? Vejam só, aqui é uma imagem representativa, né?
trazendo para nós a representação da localização de nosso lar e Alvorada Nova. Então, nós temos aqui a seta em laranja indicando o nosso lar, que está sobre a cidade do Rio de Janeiro. Vocês vejam que nosso lar está ali, podemos dizer, na quarta camada, porque a primeira camada seria, né, a subcrosta, que é a região de umbral inferior que está no centro da Terra, onde habitam espíritos muito grosseiros que estão aprisionados. A segunda camada é a crosta, no umbral, onde nós estamos aqui encarnados, uma região muito densa, muito difícil também. Nós temos a região 3, que é o umbral dos desencarnados, que vejam só, já é um pouco melhor do que a nossa aqui, porque já é uma região um pouco mais rarefeita do que essa dimensão que nós aqui, ó, com carne, ainda habitamos. E temos a quarta região, que é uma região de umbral médio, onde se situam cidades astrais, principalmente as colônias hospitalares. E é nessa quarta camada que se localiza nosso lar. Aí vocês podem ver as outras localizações, a imagem está disponível na internet e as irmãs e irmãos poderão capturar para os seus estudos. Um outro livro, além de Nosso Lar, foi publicado nos anos 80 pela nossa irmã Eigorina. Ela trouxe para nós, através das suas visões de desdobramentos, né? Ela é moradora da cidade de Sacramento, em Minas Gerais, hoje já desencarnada. Eigorina Cunha trazia para nós as visões que o espírito Lúcius também, né, o seu, digamos, Cicerone no mundo espiritual, possibilitaram. Então, alguns aspectos de nosso lar, essa colônia de trabalho, de reeducação, especialmente o plano piloto. Todas as visões de Eigorina, tudo que ela vivenciou, estão descritas no livro Cidade no Além, da editora Ide. É um livro muito simplesinho, não é? Bem fininho, você lê rapidamente. E é um livro que ele prima mais por imagens, por desenhos, por representações do que seriam os edifícios lá de nosso lar. Que edifícios seriam esses? Vamos lá. Antes, porém, nós vamos ver aqui alguns conceitos, né? A questão dos trajes em nosso lar. Os espíritos em nosso lar, eles se vestem? Sim. Né? Vamos usar aqui até a expressão de Santa Joana d'Arc, né? Acaso não teria Deus como vesti-los? Então lá os espíritos se vestem, ele tem roupas, sim, né? Cada um se veste da forma que ele achar melhor, mas preferencialmente nós vamos ver André Luiz sempre se referindo a túnicas, né? Os espíritos sempre usando túnicas. A questão da alimentação, ela é disponibilizada apenas para os espíritos recém-chegados e os que estão em reabilitação. De preferência são oferecidos sopas, caldos, né, revigorantes e sucos de frutas. As demais alimentações do tipo sólidas, né, o famoso Big Mac aqui da Terra, nem pensar. Então são alimentações somente enquanto o espírito está se adaptando e migrando para um sistema sem alimentação. Quem tiver curiosidade sobre esse tema poderá estudar a obra e ver que houveram restrições muito sérias para as questões alimentares e, devido a certas indisciplinas cometidas na colônia, foi necessário, inclusive, o levantamento, né, das muradas, das grades dos portões para evitar a entrada de alimentos na colônia. Vejam o tamanho da nossa indisciplina, né? Sigamos. Flora e fauna. Eu vou fazer um trabalho sobre isso especificamente, né, dentro assim da nossa área de trabalho, a respeito dos animais e das plantas de nosso lar, né? É exuberante a biodiversidade. Existem flores que André Luiz não consegue descrever exatamente. Os animais estão sempre a serviço do ser humano, estão sempre ali como auxiliares do ser humano, porque não existe um mundo espiritual para os animais. A partir do momento que eles morrem, eles são imediatamente encaminhados para um novo corpo, ou se ficam no mundo espiritual é para trabalho digno, porque são espíritos ainda muito iniciantes na escala evolutiva. A atenção é sempre muito medicalizada. Vocês vão ver que todas as companhias de André Luiz, né, que fazem todas digamos, né, os ensinos, os estágios que ele vai fazer ao longo de toda a sua série, são sempre com espíritos ligados à medicina. E isso devido à sua formação fundamental. Então, todo o sistema é muito centrado na questão médica. André Luiz também vai descrever as construções, os prédios, nós vamos mostrar daqui a pouco, não vamos nos deter nisso agora. A estrutura da cidade, né, como é que a cidade é organizada, a dona Eigorina traz a planta da cidade,
fundamentada na descrição de André Luiz e do espírito Lúcius, e por fim a pessoa de André Luiz, né, que é bastante controvertida. Quem seria ele? O Dr. Carlos Chagas? Seria um outro espírito lá do Rio de Janeiro? Quem seria? Bom, a versão atual e a mais aceita no ambiente espírita é que André Luiz é realmente o Dr. Carlos Chagas, eminente médico sanitarista do início do século XX, brasileiro, descobridor, né, da doença de Chagas, e que se dedica até hoje a, digamos, né, a melhoria das condições nossas aqui na Terra. Então essa é a versão mais aceita. Finalizando agora, seguindo aqui para um processo já de fechamento da nossa fala, as dimensões da cidade, né, a planta que nos foi trazida por Dona Igorina e o que diz André Luiz, carecem de medidas exatas para poder a gente entender a dimensão da cidade. Mas o que a gente entende é que é uma cidade gigantesca. Imaginem vocês que nós temos uma cidade que é muito ampla, uma praça que é gigantesca, e na época, em 1942, era 1 milhão de habitantes aproximadamente que existia lá em Nosso Lar. Mas as dimensões da cidade se equivalem ao tamanho da Grande São Paulo hoje. Então é algo assim que a gente não tem assim nem muita noção do que é o tamanho dessa cidade, né? Quando a gente vai em São Paulo, que a gente está ali viajando de metrô, você passa meia hora dentro de um metrô numa velocidade absurda para chegar em outra região e você ainda está na cidade de São Paulo, você diz, gente, essa cidade é realmente grande. Pois muito bem, assim é Nosso Lar. Nosso Lar é atravessada pelo aeróbus que viaja também numa velocidade extremamente alta, que André Luiz vai dizer que não é possível identificar a paisagem pela janela pela velocidade que o aeróbus viaja. Por aí dá para a gente entender o tamanho que é a cidade Nosso Lar. Então, voltando aqui, ela é uma cidade-colônia, habitada por homens, mulheres, jovens, adultos. Existem centenas de outras colônias, cidades espirituais em torno da Terra, e a colônia Nosso Lar também dispõe de postos de socorro, né? Como, por exemplo, a Casa Transitória Fabiano, que está ligada, o Lar da Bênção, que está ligada à colônia Nosso Lar. Então ela possui uma rede, né? É um complexo, é uma rede imensa de outras colônias pequenas, outros postos de socorro que estão ligados a Nosso Lar. Ainda uma outra informação. Nosso Lar tem a forma de uma estrela de 6 pontas. Localiza-se no centro do círculo, né, dessa estrela, a governadoria. Então nós teríamos uma estrela, né, como se fosse uma rosa dos ventos, e no centro a governadoria, como se fosse assim o poder central. Da governadoria partem as coordenadas, que dividem a cidade em 6 partes distintas, e a administração pública, a administração dessa cidade está submetida aos seguintes ministérios. Vamos ver? Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. Essa é a disposição de Nosso Lar. Não significa que todas as colônias são assim. André Luiz é muito cauteloso em descrever a colônia que ele está. Mas se você pega, por exemplo, o Hospital Colônia Maria de Nazaré, descrito em Memórias de um Suicida, a distribuição é outra. A forma de gerir é outra. A administração pública lá é outra. Então, cada colônia tem a sua forma, ok? Nessa grande praça. Essa grande praça, como eu falei, dá para receber comodamente quase a população toda de Nosso Lar. E a médium Igorina Cunha descreve como uma belíssima praça, né? Ela tem um piso semelhante ao alabastro, muitos bancos ao seu redor, e por detrás existem fontes luminosas multicoloridas, em torno delas flores graciosas e delicadas. Então é uma praça assim que a gente imagina, né? O máximo que a gente consegue imaginar são aquelas praças gregas, né? Com aquele piso assim meio de mármore, né? Aquela coisa de madrepérola, com aquelas flores exóticas multicoloridas. É lindo demais. Então vejamos agora aqui algumas imagens, né? Então, irmãs e irmãos, aqui nós trouxemos, né, o plano central da cidade espiritual Nosso Lar. Vocês podem ver aí, né, o plano desenhado, a governadoria no centro, a grande praça ao redor, os ministérios cada um nas pontas, e nesse meio aí, entre os ministérios e a governadoria, vocês podem ver os grandes conjuntos residenciais.
Lógico que aqui não é, tá assim, é apenas um esboço, está muito mal dimensionado, mas os conjuntos habitacionais, eles são gigantescos, né? Então, só para vocês terem ideia, né, nós trouxemos aqui uma pálida imagem do que seriam as casas de nosso lar. Então, são casas muito simples, mas confortáveis, e essas casas são dispostas, né, sempre rodeadas por jardins, por áreas verdes, onde as pessoas, né, adultos, crianças, idosos podem passear, e a administração, como vocês podem ver lá mais à frente, né? Esses núcleos residenciais são cortados por ampla avenida arborizada que liga a praça central da governadoria, né? E a cidade, ela é toda murada. E murada para quê? Para se defender, não é para atacar ninguém. Os muros, eles possuem dispositivos para emitirem determinados, digamos, dardos anestesiantes ou paralisantes, mas nunca para ferir. A proposta não é essa. Sabemos que está numa região perigosa, né, que é um umbral médio, aonde infelizmente irmãos nossos, quando não nós mesmos, quando estávamos lá enlouquecidos, né, decidimos atacar a colônia. Então a colônia se defende com esses dardos paralisantes, só para a defesa, nunca para o ataque. E vejamos, né? Então, nesses núcleos residenciais e a muralha estão os núcleos que são destinados a espíritos que, por seus méritos, podem adquirir casas mediante pagamento em bônus hora, que é a unidade monetária padrão, correspondente a uma hora de trabalho prestado na comunidade. Sim, os espíritos que trabalham em nosso lar, eles são assalariados. E qual é o dinheiro lá? Dólar? Cruzeiro? Real? Não, não é nada disso. Né? Eles recebem o chamado bônus hora. Então, para cada hora de trabalho, eles recebem um crédito. Sendo que as pessoas que trabalham com crianças, o bônus hora é dobrado. Então, para cada hora de trabalho, a pessoa recebe 2 bônus hora. Para quem trabalha com crianças. Vejam a delicadeza e a preciosidade com a qual crianças são entendidas no mundo espiritual. Como a educação de crianças é valorizada e é priorizada. Além disso, quem trabalha com crianças, além de ganhar bônus hora dobrado, fica dispensado de trabalhar em outras atividades, porque é para se dedicar só às crianças. Então, não, digamos assim, não se mistura com outros fluidos, foca apenas no trabalho com as crianças. Então, esses bônus horas, eles ficam, de certa forma, podemos dizer, depositados numa espécie de banco, e as pessoas podem comprar suas casas. E outra, essas casas são herdáveis. Então, suponhamos, né, que eu tenha morado lá em nosso lar, tenha trabalhado bastante, consegui comprar uma casa. Essa casa eu posso deixar para a minha família que for para lá também. Posso indicar, né, meus amigos, né, Beto Lago, quando vier para cá, se quiser passar uma temporada, pode, porque a casa foi comprada com os meus esforços. Vejam vocês, né? É uma lei de justiça isso aí, né? Então, as casas, elas são adquiridas, né, como falamos há pouco, são muitas quadras, né, perdem-se de vista. E a cidade, como eu falei há pouco, ela é murada pelas baterias. Fora da muralha estão os campos de cultivo de vegetais destinados à alimentação pública. Então, para aqueles espíritos que estão em processo de adaptação, que ainda precisam de sucos de frutas, de caldos, de vegetais revigorantes, existem as plantações ao redor. Então, agora vamos aqui a essa imagem, né? A imagem representativa do aeróbus, né? Então, seria aí essa espécie de metrô espiritual que serve à cidade nosso lar, o transporte coletivo lá, ó, nota 10, certo? Eficaz, eficiente, pontual, super higienizado, excelente, né? Então, ele corre numa velocidade que não permite fixar os detalhes da paisagem do lado de fora. Ele faz paradas de 3 em 3 quilômetros e demora 40 minutos para ir da governadoria até um ponto muito importante de lá, que é o chamado Bosque das Águas. Então dá para a gente ter uma ideia do quão grande é nosso lar, não é isso? Aqui uma imagem só representativa, trazida do filme, do que seriam as muralhas. Aqui uma imagem de um sobrevoo, né, de Lísias e André Luiz, sobrevoando a cidade nosso lar, só para a gente recordar, né? Aqui são desenhos, né, das colônias, aqui o início da colônia. Aqui mostrando o governador, que ele é o líder do trabalho, ele sempre está à frente. Então ele não fica sentado num trono ou num gabinete dando ordens. Não, ele é o trabalhador número 1, ele está à frente dos trabalhos. Aqui nós trouxemos mais uma vez a imagem de André Luiz na Praça Central, os grandes edifícios, né?
muito futuristas, lindíssimos de se ver. Aqui um dos desenhos representativos lá da Cidade do Além, da Dona Igorina Cunha, Ministério da Regeneração, pavilhão de preparação para o Renascimento. Aqui nós temos o Ministério da União Divina, né, um dos templos de iniciação. Aqui nós temos uma imagem também, assim, pegamos da internet, não é exatamente, mas só para a gente representar aqui o Bosque das Águas, né? O que seria esse Bosque das Águas? Segundo André Luiz, a água que vem aqui para a Terra nasce lá, é produzida lá nesse local. É um local muito especial, muito lindo, e ele fala, o local é tão lindo que muitos namorados fazem promessas lá. Então imagina assim, né, Beto Lago e Moniquinha lá embaixo daquelas árvores, né, fazendo as promessas, vamos lá, nascer em Feira de Santana, cuidar daquele povo lá do Jesus de Nazaré, vamos lá, Moniquinha, vamos lá, Beto, coisa linda, né? Então são aí esses locais lindos, né, da colônia Nosso Lar. Aqui nós temos um pequeno recorte, só para poder a gente identificar, né, o Parque Hospitalar, juntamente com os campos de cultivo, áreas verdes, né, só para vocês verem que é tudo muito bem traçado, né? Esses nossos arquitetos que estão aqui na Terra, esse pessoal da Jovem Guarda, né? Que está vindo aí com essas ideias futuristas, né? De urbanização, de melhoria dos espaços, muitos vieram de lá, viu? Acabaram que foram alunos e ajudaram lá e agora estão querendo trazer isso aqui para a Terra, não é bom isso? Vamos ter uma outra Terra com fé em Deus. E estamos aqui finalizando com essa imagem maravilhosa que iniciamos, agradecendo a Deus por essa oportunidade, dedicando essa nossa fala aqui tão pequena, rápida, simples, que nosso lar é muito mais do que isso. Leiam um livro, assistam ao filme, está disponível aí nos canais que oferece, né? Tem também DVD, muito bom, é sempre revigorante a gente assistir o filme, porque é muito bem feito, é um verdadeiro presente que foi dado para nós espíritas, e agradecendo a Jesus por toda a proteção que tem sido dada ao nosso povo, à nossa gente aqui em terras brasileiras. Pedimos também o socorro aos nossos irmãos cubanos, estão passando por uma situação muito difícil com a Covid, apesar de terem uma vacina 92% de eficácia, mas sem seringas, as revoluções acontecendo lá dentro, o povo amordaçado. Então que Jesus ampare nosso povo cubano e ao nosso povo brasileiro também, e que tenhamos, né, força, convicção, fé para vencermos esses momentos pandêmicos. Queridos irmãos, queridas irmãs, nosso abraço fraterno, nossa gratidão para você que nos acompanhou até aqui. Muita paz.